Olá, seja bem-vindo à nossa Jornada do Conhecimento Bíblico. Vamos dar prosseguimento ao estudo de número 15, que vai falar sobre a lei moral. Os animais do campo obedecem à lei do seu Criador, no instinto que os governa. Ele fala ao orgulhoso oceano: até aqui virás, e não mais adiante. Jó 38, verso 11. E as águas são prontas para obedecer à sua palavra. Os planetas estão dispostos em perfeita ordem, obedecendo às leis que Deus estabeleceu. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Os anjos são governados por seus princípios, e para que a Terra esteja em harmonia com o céu, também o ser humano deve obedecer aos divinos estatutos. O relacionamento do ser humano com Deus e com seus semelhantes é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos do que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pela tradição humana. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser a nossa atitude em relação a elas? Te convido a, nesse momento, juntos orarmos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigada, porque nós temos a Tua palavra como o nosso guia seguro. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine no entendimento, em nome de Jesus. Já pegou a sua Bíblia? O seu material de estudo? Não fique só ouvindo. Vá conferir os textos que nós estamos mencionando aqui. Te convido a pegar a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno e juntos nós vamos estudar a palavra do Senhor, compartilhando aqui estes conhecimentos, de forma que nós possamos tirar um entendimento completo. A primeira pergunta diz o seguinte: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, versos do 3 ao 17. Verso 3, que é o primeiro mandamento, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Estes são os 10 mandamentos. E quem é o seu autor? Êxodo 31, 18, diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nós vimos os mandamentos e nós vimos quem é o seu autor. São 10 os mandamentos e o autor dos 10 mandamentos é o próprio Deus. Esses mandamentos são eternos como o próprio Deus é eterno. Deus fez estes mandamentos, ele entregou para Moisés em tábuas de pedra
para que o povo antigo estivesse sob a orientação divina. Então, estes mandamentos, ele transpõe as barreiras do tempo. Ele transpõe também a questão cultural. Estes mandamentos é para toda a humanidade, em todos os tempos. A segunda pergunta. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididas os 10 mandamentos? Nós lemos aqui em Êxodo 20 que são 10 mandamentos. E Jesus aqui dividiu em quantas partes esses 10 mandamentos? Mateus 22, capítulo 22 de Mateus, verso 36 ao 40. Lemos assim. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui às vezes há uma confusão quando as pessoas dizem que Deus ele resumiu, ele aboliu os mandamentos, ele resumiu. Sim, ele resumiu aqui para que houvesse um entendimento. Quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele diz que é o grande primeiro mandamento, sim. Estes mandamentos, estes primeiros 4 mandamentos estão relacionados ao nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós não vamos tomar o seu nome em vão. Se nós amamos a Deus, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Se nós amamos a Deus, nós não vamos fazer imagem de escultura para adorar. Se nós amamos a Deus, nós vamos lembrar de guardar o seu santo sábado, que é o dia que ele reservou, abençoou e santificou. Se nós amamos o nosso próximo, que é a segunda parte aqui do mandamento que ele fala, se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos desonrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós, amando o nosso próximo, nós não vamos causar nenhum mal, não vamos matá-lo, não vamos adulterar, não vamos desejar o que é dele, nós não vamos fazer nada contra o nosso próximo. A primeira parte, amor a Deus, e a segunda parte, que Jesus dividiu, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. A terceira pergunta. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus 5, 17 e 18. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus aqui, ele confirmou a lei. João 15:10 também ainda vem reforçando essa passagem aqui. João 15:10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus confirmou os 10 mandamentos. Jesus confirmou a validade dos 10 mandamentos. O profeta Isaías, no capítulo 42, verso 21, ele diz o seguinte, que Jesus declarou que viria para exaltar os 10 mandamentos. Então, qual é a validade dos mandamentos? Qual foi a atitude de Jesus em relação a essa validade? Jesus cumpriu. Jesus confirmou. Jesus não veio invalidar. Cristo certamente não teve a intenção de realizar qualquer mudança nos preceitos sagrados. Amém? Então, a nossa quarta pergunta. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Lá no Velho Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, nós lemos: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Jesus permitiu ou permite mudanças em sua palavra, nos seus mandamentos? Não, de maneira nenhuma. Deus não muda. Portanto, o seu propósito eterno para com seu povo permanece. Os seres humanos mudam de ideia, mudam de ponto de vista, mas a divindade é perfeita e imutável. Deus não muda. A quinta pergunta: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3, e a Bíblia a gente vai vendo um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Não vamos tirar conclusões só sobre o assunto, só num texto só, mas vamos caminhando na Bíblia e vendo o que ela tem a falar sobre esses assuntos que estamos estudando. Então, a pergunta é: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos. E ainda, Paulo, falando em Romanos 7:12, ele fala o seguinte: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo confirmando que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. Os cristãos não buscarão transgredir a lei de Deus. Antes irão estabelecê-la, irão cumprir, irão obedecer. Quando alguém transgride a lei, certamente essa pessoa fica sob a sua condenação. A pergunta 6. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Daniel 8:12 vai nos responder. O que aconteceria com a lei de Deus? Que já aconteceu, né? Isso lá em Daniel. Hoje, em nossos tempos, já aconteceu, que nós vamos ler agora. 8:12 diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, aqui está dizendo que a verdade de Deus seria jogada por terra. Houve um poder religioso que jogou as verdades de Deus por terra. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei. Então, a lei foi mudada. Mudaram-se um dia de guarda, que foi do sábado, o dia que Deus estabeleceu, que Deus abençoou e santificou, mudaram este dia para o dia de domingo. E não tem embasamento e nem fundamentação bíblica para essa mudança. E aqui a Bíblia diz que isso aconteceria no tempo de Daniel, estava aqui dizendo que isso aconteceria no futuro, e isso já aconteceu. Satanás sabia da importância da lei de Deus e decidiu misturar a verdade e a mentira, a tradição e a superstição, para desvirtuar a orientação divina. Os mandamentos que Satanás odeia e procura destruir ao longo das eras serão honrados pelos filhos de Deus. Nesta terra, honrados pelos filhos de Deus nesta terra e por toda a eternidade. Quem está por trás destas mudanças é um poder do mal, é Satanás, o pai da mentira, o acusador do povo de Deus. E a pergunta 7, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, verso 25. Houve um poder que mudou os tempos e a lei. E o que foi que esses homens também fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que aconteceu aqui? Os homens mudaram a verdade em mentira. Trocaram a verdade de Deus por mentiras. Satanás, o grande enganador, tem seus porta-vozes, que são os falsos profetas, que procuram levar o povo de Deus para longe das verdades bíblicas. Cuidado!
Cuidado. Estão te ensinando como a Bíblia está dizendo? Ou você está ouvindo qualquer informação sobre a Bíblia e está acreditando? Pegue a sua Bíblia, vá conferir, para que você não esteja sendo ensinado, doutrinado por falsos profetas a serviço de Satanás. Cuidado, tenhamos cuidado. A 8ª pergunta: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7. O livro de Marcos, capítulo 7. O que muitos hoje estão seguindo em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, de 6 a 9, e verso 13 diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías, aqui Jesus falando, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Olha o que Jesus estava dizendo aqui, que aqueles adoradores estavam trocando as verdades da palavra de Deus por tradições de homens, invalidando dessa forma a palavra de Deus. Eles estavam seguindo mandamentos de homens, seguindo tradições. Muitos hoje também seguem as tradições de homens que estão em claro contraste com os mandamentos de Deus. Ah, mas na minha igreja o pastor diz que é assim, o padre diz que é assim. Mas não pega a palavra de Deus e vai conferir se de fato o que estão ensinando está de acordo com a palavra de Deus. Acorde. Jesus vai pedir conta para você. Você, pelo Espírito Santo de Deus, precisa buscar esse conhecimento. E não dar créditos ao que os outros estão pregando para você. Acorda e vá buscar por você mesmo, guiado pelo Espírito Santo, as verdades da palavra de Deus. Porque muitos hoje estão ensinando tradições de homens. Jesus, nosso exemplo, se baseou unicamente nas Escrituras para saber o que é certo ou errado. As tradições contradizem as orientações bíblicas. Então, nós devemos rejeitar, pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a nossa 9ª e última pergunta: o que é mais importante para Deus? Atos 5, 29, que eu acabei de mencionar, mas nós vamos ler aqui na Bíblia. Atos 5, 19 diz assim. Atos 5, 29, melhor dizendo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Estes homens aqui estavam sendo impedidos de falar no nome de Jesus. E eles falaram assim: ah, não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles prosseguiram falando no nome de Jesus. Tito 1,14, também é interessante essa passagem bíblica. Tito 1, verso 14 diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Não acreditem em homens desviados da verdade, homens que se preocupam só com as fábulas, com as tradições humanas. Antes, importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e tradições de homens que se desviaram da verdade. Recapitulando este estudo. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos de Deus. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, é justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições
e mandamentos de homens, infelizmente. Mas você é chamado a seguir as verdades da palavra de Deus. Você é chamado para sair desse grupo, desse meio religioso que está preocupado em ensinar as tradições dos homens e não a palavra de Deus. Você está sendo chamado para analisar, à luz da palavra de Deus, se estes ensinos que estão chegando até você estão de acordo com a palavra de Deus ou são somente baseados nas tradições humanas. Tenhamos cuidado. Nós precisamos crer que os mandamentos são norma vigente para todos os cristãos. A lei de Deus representa o caráter de Deus. Então, esta lei é para toda a humanidade. Nós precisamos, pela fé, rejeitar as tradições e imposições de homens que se afastaram da verdade da palavra de Deus. Você deseja seguir os mandamentos de Deus? Porque eles são santos, justos e bons. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesta caminhada espiritual a estarmos do lado da palavra do Senhor. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada e luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Nos ajuda a sermos guiados pela verdade da Tua palavra, buscando conhecer mais e mais acerca da salvação por meio de Cristo e dos momentos que o Senhor tem nos dado para que assim possamos crescer em vida transformada pelo poder do Teu Espírito. Abençoe cada ouvinte deste estudo para que eles possam decidir-se por Jesus em obediência à sua palavra, pois é em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém e amém.